Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez para meditarmos um pouco mais, sobre os assuntos do Criador. Hoje estaremos dando continuidade aí, ao ensino sobre as interferências do Criador, ao longo da história, ao longo desse período de crivo, e vamos começar cantando, a música que fala a respeito, desse assunto, Justiça Perfeita. Boa noite, João Almeida. Boa noite, Maria Lore. Vamos cantar? Boa noite, Lília. Uma mãe chora. Boa noite, Rosângela. Enquanto prepara o almoço. Boa noite, Cida. O pouco que tem vai ser dividido entre todos. Uma criança sorri ao ver o filhote de elefante cair. Ela não tem o que comer, mas mesmo assim nunca pensou em desistir. Boa noite, Gil. Deus é justo, Ele não interfere. Boa noite, Reuel. Porque Ele é justo, não faz o que querem. Boa noite, Sandra. Deus é justo, Ele não interfere. Porque Ele é justo, não faz o que querem. Sorriu ao ver um filhote de elefante cair. Ela não tem o que comer, mas mesmo assim nunca pensou em desistir. Eu recebi o bem do Senhor, também receberei o mal. Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. Bom, gente, vamos estar dando continuidade, a esse assunto que iniciou no domingo, no domingo que passou, a respeito aí das interferências do Criador. E apesar da gente ter acabado de cantar que Deus não interfere, quem é sábio, quem está em busca da verdade, quem tem se dedicado a evoluir a sua consciência,
e conhece dualidade, vai saber lidar numa boa, né? Com essa contrariedade, vamos dizer assim, né? O que a gente precisa entender é o seguinte: a questão não é se Deus interfere ou se ele deixa de interferir, né? A questão é como as coisas acontecem, né? Porque sempre Deus age com justiça, interferindo ou deixando de interferir, né? E essa música que acabamos de cantar, na verdade ela foi, né, composta no sentido de desmistificar aquilo que aprendemos errado no sistema. Boa noite, Mauro e Fátima. Desmistificar, né, aquilo que aprendemos errado no sistema. Porque aprendemos no sistema que Deus abençoa, que Deus guarda, protege, Deus sustenta. Não que ele não faça, né, nada dessas coisas, mas a verdade é que as interferências, né, elas acontecem com propósito e não da forma como a gente acha que deve ser, vamos dizer assim, né? Não no sentido de sermos favorecidos, né? Mas temos aprendido, né, que quando se trata de salvação de alguém, Deus interfere porque está escrito que ele não quer que nenhum se perca. Por isso ele interfere para a salvação. E também ele interfere quando envolve o seu povo, né, em unidade errade, né? Porque esse é o desejo dele, que vivamos em unidade. Então, quando existe unidade, sim, ele interfere, né? E também ele tem interferido nos últimos dias indiretamente, através dos dons. Mas a maior interferência direta foi o sacrifício de cruz, né? Mas vamos caminhar um pouco mais, né, nesse estudo. E antes de entrar no estudo propriamente dito, eu gostaria de estar aqui lembrando, né, de algumas questões que passaram batido na live anterior, né? Quando vimos a primeira parte aí desse estudo, né, dessa temática. Então, houveram alguns comentários no chat, né, que eu acabei não lendo, por eu, né, estar atento com a explanação, né, do assunto, mas eu gostaria aqui de estar comentando, né, sobre algumas participações que ficaram sem resposta, né? E primeiramente, talvez ela não esteja conosco ao vivo hoje, mas acredito que vai estar vendo no gravado depois. Eu gostaria de estar comentando aqui sobre a participação da Maria Sol, né, na live de domingo passado, onde ela colocou o seguinte: eles não tinham consciência, mas tinha uma ordem para não tocar no fruto, certo, professor? Então foram expulsos pela desobediência? Esse questionamento da Maria Sol tem a ver com a questão da primeira interferência, né? Quando Adão e Eva
cederam, né, à tentação da serpente. Boa noite, Lucas. Cederam à tentação da serpente, né, no jardim. E também é por causa da desobediência, né, que Deus expulsou eles do jardim, mas foi principalmente por duas razões, tá? A primeira, boa noite, Débora. A primeira razão que a Bíblia registra, né, é que eles foram expulsos para não ter acesso. Boa noite, Lair. Eles foram expulsos para não ter acesso à árvore da vida, né? Para que não tivessem a imortalidade depois de ter praticado a desobediência, vamos dizer assim, né? Então eles foram expulsos para não ter acesso ao fruto da árvore da vida, tá? Mas também eles foram expulsos pelo seguinte: aquele contexto que eles viviam, né, no jardim era um contexto de inocência. A partir do momento que eles cedem à tentação, né, e aceitam, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal que temos aprendido, que é o ter, ser e poder, eles deixam de ser inocentes, né? Passam a ser conscientes, e por causa disso eles não podem permanecer no jardim, tá? Então, complementando aí, né, a participação da Maria Sol na live anterior, eu fiz menção também, né, em relação à segunda interferência que aconteceu quando Caim matou seu irmão Abel. E houve interferência do Criador no sentido de advertir Caim antes que ele praticasse, né, o homicídio contra o próprio irmão, mas Caim não deu ouvidos à advertência do Criador, né? Então houve essa interferência no sentido de advertência, né? Mas Caim rejeitou a advertência e praticou o mal. E eu fiz menção de um descendente, né, de Caim, um parente dele, né, que veio algum tempo depois na linhagem de Caim, que é o Lameque, né? O Lameque foi tataraneto de Caim, né? O quinto depois de Caim, e praticou, né, um mal dobrado em relação a Caim, né? Se vocês quiserem, né, se não conhecem ainda, quiserem verificar isso, fica nos versos 23 e 24 do capítulo 4 de Gênesis, né? Onde Lameque compartilha com suas duas esposas, né, que ele matou duas pessoas, né? Matou um homem por ter o ferido e matou um rapaz por ter pisado nele. Então, se Caim recebeu uma maldição, né, por causa do homicídio, né, esse parente Lameque, né, que vem depois, né, da descendência de Caim, acaba se considerando ainda mais amaldiçoado por causa do que fez, né? Então, só constando aí, né, que eu mencionei na live anterior sobre essa situação desse descendente de Caim, né? Continuando, teve participações também, né, da Mauri, que eu não comentei, vou comentar agora, viu, Mauri? Por exemplo, sobre o descendente de Caim, eu acabei de falar, né? O seu, como diz outra, né, o seu parente, né,
o seu tataraneto Lameque, né, que praticou um ato mais horrendo do que Caim, né? Com relação às 72, né, emanações ou virtudes do mal, né, quando falamos aí sobre a terceira interferência, que foi o dilúvio, né? Então, sim, os tais filhos de Deus, né, que tiveram relação com as filhas dos homens, tem a ver, né, com essas 72 virtudes do mal aí, né? E assim, por conta do dilúvio, né, os filhos de Deus, eles não morreram por serem espíritos, né? Mas os filhos dos filhos de Deus, né, que eles tiveram com as filhas dos homens, esses morreram no dilúvio. Porém, né, os espíritos desses, como se diz, né, desses netos de Deus, vamos assim dizer, né, continuam vagando até hoje pela terra, são os demônios, né? Então, compartilhando aí o comentário da Mauri, né, na live anterior. Outro compartilhamento da Mauri aqui, né, dizendo: não acabou porque eles não morreram no dilúvio, né, no caso os filhos de Deus, né? Mas, como eu disse, os filhos dos filhos morreram, né, mas os seus espíritos permanecem perambulando pela terra aí, né, que são os demônios. Depois a gente teve também, né, uma participação aí do nosso frater Ribamar, né, da Escola de Jesus de Manaus, Amazonas, perguntando, né, se todos que estavam participando, né, da transmissão ao vivo, do chat, se todos os fratres e sors eram ex, né? Eu acredito que sim, né? Boa noite, Socorro. Eu acredito que sim, né? Não sei se teve alguém participando que não fosse, né, da filosofia. Acredito que não, né? Outro comentário da Maria Sol, né, que eu não mencionei na live anterior, onde ela pergunta: eles não tinham consciência, mas tinham uma ordem. Bom, desculpa, esse eu já falei no começo. Quero lembrar também, né, que quando estávamos cantando a música Holograma no finalzinho da live, né, tivemos a participação do Madison, do Samuel San, da Leda Dutra, né, a Ledinha, e também do Lucas Leal, né, Lucas? E eu acabei não os cumprimentando, né, porque estávamos cantando, mas realmente aí uma desatenção, porque hoje, durante a música, chegou bastante gente e acredito que não esqueci de ninguém, né? Se alguém ficou esquecido, por favor, mas se manifeste aí, né, no chat. Então, eu senti, né, que deveria estar fazendo esse compartilhamento no início da live, né, com relação a participações da live anterior, que eu assim acabei não mencionando, vamos dizer, né, acabei não me atentando para essas participações. Então, estou lembrando aqui agora, né, no início da aula, no início da segunda parte, né, desse assunto que vamos estar tratando. Agora, entrando, né, no assunto propriamente dito, vamos ver aí mais algumas situações, né, onde, assim,
onde houve, né, interferências, mais interferências, né, do Criador, aí de forma direta, né? Depois do dilúvio, que a gente viu, né, em Gênesis, dos capítulos 6 até o 8, desculpa, né? Vamos ver agora a quarta interferência que eu separei, né, que eu destaquei, que está lá no capítulo 11 de Gênesis, né? Tem a ver com a Torre de Babel. E aqui eu acho que nem é necessário perguntar se houve interferência ou não, né? Porque o Criador viu, né, que os homens estavam tomados pelo ego, estavam com intenções e motivações erradas. E se não fosse feito alguma coisa, né, para dispersar esses homens, eles poderiam estar assim fazendo coisas absurdas, visando o próprio interesse deles, vamos dizer assim, né? Por isso o Criador interferiu, né, com as suas manifestações, né, onde ele diz, né, eia, venhamos, desçamos e confundamos as línguas dos homens, né, para que eles não continuem, né, com esse intento de mal, de ego, vamos dizer assim, né. Então a gente vê aqui em Gênesis 11, né, que também houve uma necessidade de interferência direta do Criador, criando, né, a confusão das línguas, que na verdade, né, são os idiomas, né, que cada nação, né, ou boa parte das nações tem o seu próprio idioma, né? Tem nações que, como nós, por exemplo, né, não temos o idioma brasileiro, né? Por termos sido colonizados por Portugal, falamos português. E tem outros países da América Latina, né, que foram colonizados pela Espanha e falam espanhol, né? Mas a confusão de línguas aqui de Gênesis 11, entendemos que trata-se dos idiomas, né? Então essa foi a quarta interferência do Criador, né? Aí temos a quinta interferência lá no capítulo 15 de Gênesis, né? Onde encontramos um delta, né? Abrão, Sara e Agar. E não só houve aqui, né, interferência do Criador, como entendemos que essa interferência foi dual. Como assim? Sabemos que houve interferência do Criador no sentido de Sara ter concebido, já sendo avançada em idade e ainda sendo estéril, né? Então vemos essa interferência, né, no sentido de o Criador permitir que ela conceba, né, e dê à luz a Isaac, numa condição humanamente falando impossível, vamos dizer assim, né? Mas até pouco tempo atrás, né, não tínhamos atentado para a interferência no sentido de tornar Sara estéril, né? E permitir, né,
permitir que Sara fizesse um acordo, né, com Abraão e Agar, para Agar poder conceber no lugar dela, né? Porque nesse contexto Sara não acreditava que ia ter Isaac, né? Mas hoje entendemos que também foi uma interferência do Criador, né, para que houvesse, né, a dualidade equilibrada, né? Isaac representando o povo judeu e Ismael representando o povo árabe, né? Então entendemos hoje que também essa questão, né, de Abraão ter Ismael com Agar também foi, de certo modo, uma interferência, vamos dizer assim, né? Também teve a ver com uma interferência direta do Criador. Aí vamos ver também mais uma, né, que é a sexta interferência, lá nos capítulos 18 e 19, né? Esses capítulos tratam de Sodoma e Gomorra, né? E vemos que houve aí, né, novamente a interferência do Criador, no sentido de aniquilar os homens maus que existiam naquelas cidades, né? Então o Criador interferiu, destruindo Sodoma e Gomorra, né? E é interessante que nesse contexto aí também houve interferência. Nesse contexto aí também houve interferência por parte de Abraão, né? Que intercedeu por seu parente, né? Seu sobrinho Ló, que morava numa das cidades. Se Abraão não tivesse intercedido, né, pelo seu parente, também o seu parente com a família dele teriam sido destruídos, vamos dizer assim, né? Então Abraão, né, interferiu aí, intercedendo pelo sobrinho dele, Ló, né? Temos também, né, a interferência em relação a José no Egito, né? Se eu coloquei como sendo a sétima interferência aí na sequência. E aqui vamos ver que acontece mais uma interferência dual, né? E aqui, gente, dual é hexagrama, é delta para cima e delta para baixo, né? Lá na quinta interferência, né, envolvendo Abrão, Sara e Agar, pode-se dizer, né, que Isaac e Ismael representam, né, um hexagrama, porque existe uma rivalidade entre eles, né? Então um representa delta para cima, outro representa delta para baixo, né? E como temos aprendido nesses últimos dias, né, a bem da verdade é que quem está representando o delta para baixo nesse contexto, né, de Isaac e Ismael,
se a gente for ver, é a descendência de Isaac, né? Israel, que intenta dominar o mundo, né? Domo, matéria, show de Truman, né? Tratando todos aqueles que não são judeus, né? Como ou serviçais, né? Ou simplesmente pedras no caminho, vamos dizer assim. Então, como fomos, né? Enganados no tempo de sistema, né? Que também batalha, né? Por prosperidade física, né? Por uma prosperidade material, vamos dizer assim, né? Mas enfim, voltando, né, para a sétima e última interferência de hoje, né, com relação a José no Egito. Boa noite, Duarte. Com relação a José no Egito, como eu disse, vai acontecer aqui também uma interferência dual. Contudo, a interferência aqui vai ser indireta, né? Como que se dá essa interferência indireta em relação a José no Egito? Bom, primeiro, houve uma interferência e a gente entende. Boa noite, Edilson, desculpa. Como a gente entende que essa primeira interferência, né, em relação a José, a gente entende que ela é delta para baixo, porque está relacionado, né, com o contexto onde ele é vendido pelos irmãos, né, e estando no Egito, ele acaba permanecendo durante um período preso injustamente, né, por causa da esposa de Potifar, né, que alguns apelidaram ela de Patifona, né, por ter desejado, né, ter com José aquilo que não era permitido, né, e por José ter se negado, ela mentiu, né, dizendo que tinha sido, né, aí, né, abusada e coisa e tal, que ele tinha atentado contra, né, a honra dela e tal, e por causa disso, injustamente, ele ficou preso, né. Então, esse contexto delta para baixo, né, onde ele foi vendido pelos irmãos e teve que enfrentar a prisão injustamente por um determinado período. Contudo, foi durante o período que ele estava na prisão, né, que começou a mudar a história, né? Então a gente vê aqui o fenômeno ampulheta, né? E detalhe, a temática desse ensino são as interferências do Criador, né? Ampulheta do crivo, ou seja, a gente nota que o Criador, ele interfere tanto com delta para cima quanto com delta para baixo, né, dependendo da circunstância, tanto de forma direta, né,
como foi o caso dele ter interferido diretamente em relação a Caim, advertindo ele, né, para não atentar contra a vida do irmão. Então ali, apesar de ter sido o primeiro homicídio, como a gente está tratando de interferências do Criador, ali foi delta para cima, né, porque houve uma interferência no sentido de advertência, né. Por outro lado, a gente vê duas interferências delta para baixo, né, direta. Uma com relação ao dilúvio, por causa do mal praticado, né, pelos filhos de Deus com as filhas dos homens, e também por causa da maldade do homem que se multiplicou, né, e também delta para baixo em Sodoma e Gomorra, né, no sentido de destruir as duas cidades por causa de homens maus, né, que viviam naquela cidade. E até a gente vê o diálogo entre Abraão e o Criador, né, quando intercede por seu sobrinho Ló. E a gente percebe que acontece uma espécie de contagem regressiva ali, né? Abraão fala para o Criador: se tiver 50, o Senhor desiste de destruir as duas cidades? Se tiver 50, eu desisto. Abraão pensou um pouquinho. E se tiver 30? Se tiver 30, eu desisto. E se tiver 10? Até que o próprio Abraão percebeu que ali só ia salvar o próprio parente dele mesmo, vamos dizer assim, né? Então vale a pena, né, a gente ver essa passagem do diálogo entre Abraão e o Criador, né? Quando acontece ali a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Vale a pena se atentar com calma para essa questão. Voltando aqui, né, para a sétima interferência, né, de José no Egito, a gente vai ver agora o efeito ampulheta, né, acontecendo na vida de José, que começa com delta para baixo, sendo vendido e preso injustamente, né? Porém, estando na prisão, a ampulheta vira, né? E ele interpreta o sonho das duas pessoas que estavam presas com ele, certo? Não vamos entrar em detalhes sobre o sonho, sobre a interpretação, mas o fato é que as duas interpretações se cumpriram, e também de forma dual, né? Onde um sobreviveu e o outro foi morto, né? Os dois que estavam presos com José foram libertos da prisão, mas um continuou vivo servindo o faraó, o outro morreu, da mesma forma que José tinha mencionado na interpretação, vamos dizer assim, né? A dualidade na interpretação aí do sonho dos dois presos, né, que estavam com José. E o que sobreviveu, né, e continuou servindo ao faraó, num determinado momento, bem depois de ter sido liberto da prisão e tal, lembrou-se de José, né, por causa de um sonho que o faraó tinha tido, e disse para o faraó que José era capaz de interpretar o sonho dele, né? Então José interpreta e o faraó aceita a interpretação de José, né, do sonho, e de fato acontece, né, como foi interpretado, porque isso era uma interferência, vamos dizer assim, né? E aí José se torna o governador do Egito. Mas a gente vê claramente, né, a interferência dual, né, delta para baixo, delta para cima, o efeito ampulheta, né, primeiro uma situação de depressão, né, depois houve uma ascensão, vamos dizer assim, né, e
E José permaneceu, né, fiel ao Criador. Em momento algum teve ego durante o período que foi governador no Egito, né? E nesse período de delta para cima, como governador, ele pôde salvar a família dele, né? Que se não fosse ele lá no Egito, a família toda dele teria morrido de fome, né? No período de 7 anos de vacas magras, como tinha sido o sonho do faraó, né? 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. A gente está passando meio por cima aí, né? Mas se a gente for analisar com cuidado cada uma das interferências, como temos aprendido, né, com o professor Akel, a gente vai ver a assinatura do Criador, né? 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. A questão do delta, né, Abrão, Sara e Agar, a questão da dualidade, né, tudo assinatura do Criador, né, que o sistema nega, mas está escancarado na palavra, né, e olha que a gente está usando BS, né, a gente está usando Bíblia Sagrada, né, está usando o Velho Testamento, que nem deveria existir mais, né? Não no contexto nosso, né? No contexto gentil, porque o Antigo Testamento, a primeira Bíblia, ela foi escrita para os judeus, né? Mas por causa do judaísmo, né? Que prevalece até hoje, né? Tanto entre os judeus quanto entre os do sistema religioso, que se consideram, né, se consideram cristãos, né, mas tem um procedimento que nada tem a ver com aquilo que Cristo ensinou, né? Durante o seu período de 3 anos e meio, de 1.260 dias aqui conosco, né? Então, uma outra questão que vale a pena enfatizar é que tanto no delta para baixo, né, quanto no delta para cima, as interferências... Boa noite, Maria das Graças. As interferências se deram através de sonhos, né? Qual que foi a principal razão que levou os irmãos de José a venderem ele, né? Na verdade, a intenção deles era matar, né? Quem deu a ideia de vendê-lo foi o seu irmão mais velho, Rubens, né? Mas enfim, o que aconteceu, né, para despertar ainda mais a ira dos irmãos de José contra ele? O sonho que José teve, onde os irmãos e os próprios pais, né, representando o sol e a lua, vamos dizer assim, se curvam perante ele, né, no sonho. E a gente vê que de fato, a mãe não, porque já era morta, né? Mas de fato, no final, né, no final da vida, os irmãos tiveram que se curvar perante José como governador do Egito, né? Então também esse sonho se cumpriu, né? Mas foi por ter compartilhado esse sonho que José despertou a ira dos irmãos, que decidiram, né, vendê-lo, vamos dizer assim, né? Então José é vendido por causa de um sonho, onde os irmãos se curvam perante ele. Aí José vai preso lá no Egito, e na prisão ele interpreta 2 sonhos, né? E por causa da interpretação desses 2 sonhos, ele consegue a liberdade dele,
né? E além da liberdade, ele se torna governador por ter interpretado o sonho do faraó. Então todas as interferências aí, né, a gente vê que acontecem através de sonhos, né, em relação a José. Então, por enquanto era isso, né, que eu gostaria de compartilhar. Ainda tem algumas, né, interferências que eu destaquei, que pretendo estar compartilhando também amanhã, né? Espero poder contar, né, com a participação de todos aí no chat. E eu quero abrir agora para se tiver aí algum questionamento, alguma dúvida a respeito, né, dessas interferências que foram compartilhadas hoje. Bom, vou estar tocando aqui mais uma música, né? E aí vou tentar acompanhar a participação aí dos Fratres e Sorors, tá? Se eu não lembrar de alguém, fiquem tranquilos, porque estarei citando na próxima live. Confiare fé. A fé coragem, a fé confiare. Confiare feliz de coragem eu terei. Confiare me a Deus no mal e no bem. Confiarei também. Se o mal receber, confiarei somente.
me responder, confiarei. Se eu perder alguém, confiarei também. Confiarei, 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 confiarei feliz. Bom, gente, eu vou tá encerrando já, né? Mas se tudo correr bem, né? Amanhã pretendo estar de volta aí, né? Pra gente tá dando continuidade aí dando continuidade aí nesse ensino, né, sobre as interferências, né? E a proposta aqui, né, não é como eu disse no começo, não é querer ser contraditório, né? A questão é que realmente tem tido assim muita confusão em relação a esse assunto, vamos dizer assim, né? E eu senti o desejo no coração de estar esclarecendo aí alguns pontos, né? Porque eu entendi perfeitamente, né? Que quando o professor Akel enfatiza a não interferência do Criador, ele tá focando, por exemplo, a questão de privilegismo, né? A forma equivocada como é tratado, né, esse assunto no sistema, mas eu percebo que nem todo mundo, né, consegue assimilar essa questão. E é importante também, né, a gente vê que ele sim interfere, né, e tem hora que ele não interfere, e tem hora que ele interfere no delta para cima, e tem hora que ele interfere no delta para baixo, né? Tudo isso é importante porque, de acordo com o sistema, ele só abençoa, né? Ele só abençoa, ele só ama, ele só protege. Então, a proposta é justamente mostrar, né, como de fato o Criador age, né, em todo o contexto histórico aí, né, desse período de crivo. Então, mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos, espero contar com todos na nossa próxima live aí, onde estaremos tratando um pouco mais desse assunto. Abraço a todos, Shalom.